Olá, no programa Prestando Contas de hoje eu converso com o deputado Tenente Coimbra do PSL. Vamos fazer um balanço desse início de mandato aqui na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo ao Prestando Contas, deputado. Comece falando um pouquinho da sua impressão desses primeiros aí, um pouco mais de 60 dias na Assembleia Legislativa de São Paulo, em seu primeiro mandato, jovem ainda, né, deputado? Muito obrigado, Guga. É sempre um prazer estar novamente aqui na TV Alesp. A impressão ela é boa, mas não é nenhuma surpresa, né? Eu acompanho o Legislativo Estadual há muito tempo. Logo depois, quando tive êxito na eleição, após outubro, estava semanalmente aqui, embora eu seja da Baixada Santista, a gente subia, acompanhava. Então, sabia o ritmo de trabalho da casa e como as coisas realmente acontecem. Porém, o lado negativo é que nesse começo de mandato estamos só pautando projetos do governo, só pautando projetos do Executivo. E nós, deputados que temos a finalidade de legislar também, acabamos não pautando os próprios projetos. Então são alguns pontos que a gente vai corrigindo, mas tem tudo no seu tempo, né? E acredito que vai ser um ano e um mandato proveitoso. Exato, deputado, falando um pouquinho de frentes parlamentares, o senhor propôs duas na casa. Vamos explicar para o telespectador da TV Alesp como elas vão funcionar e também a causa, né, que é o tema, né? Você formou a frente parlamentar para criar escolas militares no Estado. Conta e aproveita e fala um pouco da importância disso na sua visão e no seu mandato. Eu sou oriundo do Exército, então tive a oportunidade de acompanhar em loco e ver como é que funciona e os resultados dessas escolas militares, nesse caso específico eu estou falando de escolas do Exército, e pude observar também essa nova tendência de escolas militarizadas, que funcionou muito em Manaus, funcionou muito no Distrito Federal, funcionou em Goiânia. Para que o telespectador entenda, a gestão é feita. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Porque a diferença dessa escola essencialmente militar do Exército é que ela é composta só por militares. A escola militarizada, que é o que queremos implementar, que já está em voga em diversos estados do Brasil, é uma gestão compartilhada, onde a parte docente ela continue com o professor e os profissionais da área de segurança que estejam na reserva ou estejam em partes administrativas que não tenham a possibilidade de ir para a rua, eles ajudem na parte disciplinar. E quais escolas receberiam essa militarização, né? Que esse tema até assusta um pouco, mas é nada mais do que impor algumas regras e alguns comportamentos dentro da escola. As escolas que têm baixos IDEBs. O IDEB, que é o índice que julga a nota da escola, as escolas que têm a nota baixa no IDEB, elas passariam por esse processo. E é recorrente. A escola que tem nota baixa, geralmente ela sofre com o tráfico fora e muitas vezes dentro da escola, ela sofre com ameaça com os professores, ela sofre com a falta de disciplina dos alunos. Então, essa operação mais presença, né, só o policial ele está presente na escola, já acaba inibindo alguns tipos de ações que acabam desenvolvendo uma maior disciplina, consequentemente, um maior aprendizado e depois uma melhora no sistema e na nota do IDEB. Agora, dentro desse tema, um assunto que é muito discutido aqui na casa, é lógico, a educação no Estado. Qual que é, na sua opinião, o raio-x da educação hoje? É muito complicado você palpar, porque cada região tem a sua característica específica. Tem regiões que as escolas do Estado são melhores que as escolas municipais. Eu sou de uma região onde as escolas municipais são muito melhores do que as escolas do Estado. As escolas municipais da Baixada Santista se competem com escolas particulares. E quando você tem essa transferência para o Estado, você vê um certo descaso. Eu sou a favor de voltar algumas municipalizações de escola, onde principalmente as prefeituras que têm esse poder financeiro, que eles conseguem dar uma atenção melhor na área educacional, eles consigam ter esse poder de decisão. Porque hoje, vamos dar um exemplo, numa cidade em Santos, que eu sou de Santos, você tem um colégio do Estado, se você precisar fazer uma poda de árvore, o trabalho burocrático de você pedir para a secretaria, então você acaba ficando distante e a ponta da linha está sofrendo. Então essa municipalização de algumas escolas, juntamente com as escolas onde necessário for essa militarização, eu acho que a gente vai dar um grande salto. Agora, deputado, nesse período, né, houveram alguns problemas de segurança nas escolas públicas. Como segurança é um dos temas fortes do seu mandato, o que o senhor acha da segurança nas escolas públicas? E teve um outro tema
parecido que um policial, durante uma manifestação, acabou usando a arma, né, para coibir ou intimidar uma manifestante, e o governador João Dória acabou expulsando. O que o senhor acha disso? Expulsando não, desculpe. Afastando da sua atividade diária. O que o senhor acha disso, de repente, da polícia dentro da escola? Primeiro vamos tratar, né, do assunto da polícia dentro da escola. Pois não. O Estado de São Paulo, das escolas estaduais, tem mais de 5 mil. Me foge o número exato, mas se eu me engano, mais de 5.500. O policial ele trabalha 12 por 36. Então ele precisaria de 3 policiais a cada turno, sem contar que tem a escola de manhã. Você tem um policial em cada escola. Exatamente, sem contar que ele não trabalha sozinho, ele trabalha em dupla. No mínimo 15 policiais só para cuidar das escolas, então, mínimo aí. Não tem Exato, como, muitos defendem, não tem contingente, não tem verba para isso. Eu prefiro 15 mil policiais na rua do que 15 mil policiais dentro da escola. Claro. Até porque se você pegar nos últimos 15 anos, tivemos 7 incidentes, 7 crimes, né, no Brasil referente ao uso de arma de fogo de alunos. Né? E, se eu não me engano, são 4 ou 5 no estado de São Paulo nos últimos 15 anos. Então o efetivo não comprova a necessidade. O que a gente precisa ter é uma maior integração dos conselhos tutelares, dos professores, porque hoje esse aluno que comete esse crime, essa atrocidade, ele demonstra. A gente está falando de um aluno, de um adolescente, que tem consciência dos seus atos e merece ser imputado por isso, mas ele demonstra isso. Ele demonstra por sofrer bullying, ele demonstra por estar em estágio de depressão, e hoje o professor, por ter esse acompanhamento, ele pode muitas vezes acionar o conselho tutelar. O caso de Suzana é que a gente tinha aluno que estava em evasão da escola. Se o conselho tutelar fizesse o acompanhamento, chamasse os pais, identificasse o problema e alertasse, não teria tido esse problema. Isso está aquém da segurança pública, exatamente, né? Porque... Só que a gente vê hoje algo global. Às vezes os professores que não têm esse tato um pouco maior, e quando repassam para o conselho tutelar, a gente vê um conselho tutelar que é politizado, que acaba sendo, não indicação porque é um cargo eletivo, mas são pessoas que querem ascensões políticas, não estão pelo objetivo, que é grandioso, do conselho tutelar, sim, e acaba não tendo acompanhamento. Então a gente precisa voltar na base e ver que é possível fazer um trabalho específico para o aluno. Porque esse aluno que está em depressivo, que ele não teme pela própria vida, ele é muito mais periculoso do que o próprio aluno que é um traficante, que é um ladrão. Porque ele faz as vagabundagens dele, mas ele teme ser preso, ele teme ser morto. Esse não. Esse aluno que está em estágio depressivo, que está com problemas psicossociais, esse sim é mais perigoso, porque ele vai fazer os atos inconsequentemente, sem temer a própria vida. Agora, deputado, outra frente que o senhor propôs aqui na casa é a Frente Parlamentar de Preservação do Tiro de Guerra. Conta um pouquinho disso, né? A importância do tiro de guerra, o senhor que é oriundo das Forças Armadas. Só para complementar, eu acabei não falando o segundo assunto sobre o caso foi a manifestação na escola, exato. O caso do policial que colocou a arma em punho, exato, identificou. Teve a manifestação da escola, a polícia foi chamada. A polícia, ela usa arma. Sim. Ponto. Sim. Ela está com sua arma. Sim. Ele foi e ele teve o escalonamento, né, da utilização da força. Sim. Qual é esse escalonamento? Ele alertou, ele verbalizou, sim, ele pediu o afastamento. Deve ter tomado várias medidas. Agora, o que ele não pode é se omitir e permitir que um aluno que está indo de encontro dele, conforme o vídeo mostra, ou ameaçando e o confrontando, um policial que está representando o Estado e a segurança, sim, pública, sim, que não está ali porque quis, ele foi chamado pela direção da escola, sim, ele não pode permitir que o aluno vá lá, encoste nele e tente pegar a arma. Então, ele não disparou, ele tirou e pediu para se afastarem. Eu acredito que foi a ação necessária no momento. Lógico, ninguém quer ameaçar e apontar arma para ninguém, muito menos para um jovem. Mas um jovem, se pegar uma arma no calor da emoção, ele pode atirar a mesma quantidade de vezes que um adulto. Então, ele não atirou, ele não agrediu, ele verbalizou e pediu o afastamento. As imagens, elas chocam, porque elas mostram um específico momento, mas não mostram, se você pegar o contexto da situação, a jovem, no caso, ameaçando, indo para cima, ele verbalizando, sim, antes. Sim. Então, acredito que a gente está numa era digital que é muito fácil pegar os takes e julgar o policial. E o policial é o que é mais julgado em todas as ações. Ele tem fração de segundos, milésimos, para definir a ação que ele vai tomar.
Se ele não tivesse pego, e muitas vezes um aluno, um infiltrado de aluno tivesse pego essa arma, sem saber mesmo o que estava fazendo, poderia ter sido pior. O outro policial poderia ter alvejado o aluno, porque se ele tivesse pego a arma, né? Então, são coisas... O importante é que ele teve o escalonamento da força, que nem rege o manual, e nada aconteceu. Agora, dentro da segurança pública, já que estamos falando de segurança nas escolas, o senhor acha que o policial militar, o policial civil, o que carece de melhor valorização pelo governo do Estado hoje? Hoje ele carece de melhor valorização salarial, não tenha dúvida. Hoje a gente tem a Polícia Civil pior paga de todos os estados da federação, a gente tem o terceiro pior pagamento da Polícia Militar e mesmo assim temos a melhor polícia do Brasil. Comparado aos outros estados, isso não é um achismo meu, os dados, são dados, estatísticas. E as estatísticas elas comprovam isso. Equipes altamente especializadas em ambas as polícias, inclusive na técnico-científica também, e não tem uma remuneração adequada. Nos últimos 4 anos tivemos 4%, não dá nem para falar de reajuste, de uma migalha. Sim. Né? Não está é nem defasado inflação, e o governador ele prometeu durante a campanha que ia ser a polícia mais bem paga do Brasil, tirando a do Distrito Federal. E prometeu também que ia ser no começo do ano. Já estamos dando uma colher de chá para ele, que ele não cumpriu com essa parte da promessa. Mas se ele não começar a sinalizar, ele vai começar a ter problema. Exato. Agora, deputado, eu falava, né, o senhor também propôs aqui na casa a criação da Frente de Preservação do Tiro de Guerra. Qual que é a importância, afinal, né? O senhor é oriundo das Forças Armadas. Né? Sim, é que muitas pessoas não sabem como é que funcionam os tiros de guerra. Existem os batalhões convencionais. Em áreas que não têm batalhões, as prefeituras, em convênios com o próprio Exército, criam esse tiro de guerra. Esse tiro de guerra não é sustentado pelas Forças Armadas, não é sustentado pelo Ministério da Defesa. Ele é num convênio com a própria prefeitura, dando oportunidades para jovens do municípios que são afastados novamente de grandes batalhões, dando oportunidades para jovens nesse período de alistamento de terem uma pincelada do que é o Exército. Então eles cumprem uma carga horária reduzida e acabam vivenciando os aspectos de civismo, de patriotismo. Então isso é muito proveitoso, porque o jovem ele sai de lá não com a parte técnica e tática de defesa, mas ele sai com os valores do Exército. Então ele consegue implementar isso e ser um jovem diferenciado por onde ele quiser. E muitos acabam tentando voltar para o Exército, prestando os concursos públicos, outros vão para a polícia, outros acabam indo para diversas camadas de sociedade que os valores transcendem e acabam sendo proveitosos. E o Estado de São Paulo, ele é o grande motor dos tiros de guerra. Então, de mais de 250 tiros de guerra, 82 estão no Estado de São Paulo. Então, é um grande número. É uma força, é uma potência que a gente precisa dessa manutenção. A gente precisa que os já existentes, a prefeitura cumpra o contrato, que faça a manutenção e dá a possibilidade para aquela prefeitura que quer ter esse projeto, que quer ter essa força, entre em contato com o Exército e a gente nos tornaremos um meio de campo exatamente para auxiliar essa ação, para poder fazer a implementação, por que não, de novos tiros de guerra. Agora, deputado, vamos um pouco para a Baixada Santista, sua região, né? O senhor propôs fiscalização às verbas do Hospital dos Estivadores, teve até com o vice-governador Rodrigo Garcia. Diga a importância desse hospital para a sua região e como está o repasse de verbas, como está essa fiscalização que o senhor tem feito. O Hospital dos Estivadores é um hospital que tem um índice de aprovação de mais de 92%. Ele é comparado a hospitais de ponta, como o HCOR, o Albert Einstein, e no critério de aprovação. É uma excelência, é uma excelência. Ele tinha um repasse que era de 3,8 milhões no governo anterior. Quando teve a derrota nas urnas, o governo Márcio França ele passou desse repasse de 3,8 para 8 milhões, que é um repasse, embora tenha necessidade, não tinha previsão orçamentária para isso. O que o governo João Dória fez? Ele cortou. Só que ele não cortou o aumento, ele cortou todo o repasse. Então, desde janeiro, o hospital ele estava operando sem receber dinheiro do governo do estado, sendo que o governo do estado corresponde a quase 70% das verbas que são destinadas ao Hospital dos Estivadores, que é um hospital de excelência. Então, o nosso trabalho, juntamente com a Prefeitura Municipal de Santos, juntamente com o governador, o vice-governador, foi para
agilizar a revisão desse contrato, que passou para 4,5 milhões, e automaticamente, depois dessa revisão, agilizar que fosse pago, porque funcionários estavam em atrasos, a parte de insumos e coisas básicas do próprio hospital estavam em faltas dos fornecedores. Isso estava começando a ter reflexo nas próprias atividades dos hospitais. Cirurgias estavam sendo canceladas, atendimentos não estavam sendo feitos no seu êxito. Então, com esse trabalho de desburocratizar, a gente conseguiu agilizar essas verbas e hoje já é uma realidade. Recebeu inclusive os retroativos de janeiro para poder pagar os funcionários, os fornecedores e operar na sua normalidade. E hoje o nosso trabalho é a ampliação do hospital, porque hoje ele funciona com 70% dos seus leitos. E automaticamente, se você tem um hospital, tem uma estrutura física, uma estrutura de pessoal e tem um leito, vamos supor, por exemplo, o custo do hospital é muito alto, porque sempre a comparação é leito-custo. Sem dúvida, sem dúvida. Se você trabalha na sua totalidade, hoje tem um estudo que vai ser um dos hospitais mais baratos do estado, com uma das maiores aprovações. Então, queremos sim esse aumento de verba, estamos brigando para isso, só que também entendemos a parte do governo que faz a referência à previsão orçamentária. Então, mas a verba então foi mantida através da sua briga. Foi, exatamente. Não só foi mantida, como foi aumentada em quase 1 milhão. Eu acho que isso é importante. Sem dúvida. Importante destacar. Mas a nossa briga não parou por aí. Com certeza. Queremos aumentar, queremos a totalidade dos leitos para ele cada vez mais, porque ele não absorve só Santos. Aliás, diga-se de passagem, 40% dos pacientes do hospital são de Santos. Ele absorve toda a Baixada Santista, que tem uma demanda muito alta. Agora, deputado, na sua região também, você acompanhou a situação da cava de Cubatão. Qual que é a sua opinião sobre o assunto? No começo, criou um grande alarde, um grande medo. Até pelas tragédias que aconteceram e tudo mais. Mas foi comprovado em audiência pública, inclusive aqui na Assembleia, com dados técnicos e não com o objetivo de se fazer mídia, que é segura. Até porque ela é subaquática. Exato. No caso de uma quebra de barreira, ela não tem qualquer... O impacto seria ambiental, lógico, sim, é alarmante, é alarmante. Mas hoje os estudos comprovam que ela é totalmente segura. E eu acredito na análise técnica. Eu acho que a gente não pode ir para a parte do populismo, não pode ir para a parte só de geração de mídia. A gente tem que acreditar em quem tem o conhecimento técnico, quem faz a análise de forma isenta, porque não são do governo, são empresas externas contratadas, inclusive, para fazer essa análise, e todos os embasamentos técnicos comprovaram que a cava subaquática é segura. Então, acreditamos em quem tem o conhecimento. Lógico, os técnicos. Agora, deputado, os seus projetos de lei aqui na casa, 60 dias de mandato, temos um bem interessante que fala do desembarque fora do ponto, né, no período da noite, da madrugada, para idosos, deficientes e mulheres. Conta um pouco desse projeto de extrema importância, sem dúvida nenhuma, para o usuário do transporte público, né? Esse projeto é muito bacana, algumas cidades já colocaram ele em prática. E por que esse grupo de pessoas? Porque são o grupo de pessoas mais vulneráveis. São os idosos, os menores e as mulheres, né? E também os deficientes. Porque na descida, e às vezes a descida do ponto de ônibus é muito distante até a sua casa. E isso pode ter diversas complicações. É importante destacar que essa parada do ônibus ele não sai da sua rota original. Então ele continua na sua rota original, tendo a solicitação para o motorista, ele vai parar 10, 20, 30 metros antes e vai fazer esse desembarque. E é importante destacar que nesse horário que o projeto é colocado, o número de passageiros ele é muito pouco, então não tem atraso nenhum na viagem, que é o horário onde oferece mais perigo e automaticamente tem a menor demanda. Entende-se, lógico, se fosse isso num horário de pico, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, não teria viabilidade. 5 da tarde, 18, não teria viabilidade. Mas compreendido nesse horário, onde os dados comprovam que oferece mais risco, que tem maiores índices de assaltos, de latrocínios, de estupros, então esse projeto vem para contemplar nesse sentido. Agora, deputado, o senhor tem outro projeto de lei aqui na casa que visa liberar os ônibus na Imigrantes para descer a serra. Qual que é a importância desse projeto para a Baixada Santista? O sistema Anchieta Imigrantes ele é bem complexo. Hoje, os ônibus e os caminhões eles só podem descer pela Anchieta. Hoje, o trajeto normal de um carro pela Imigrantes ele demora em torno de 40 minutos. Pela Anchieta, ele demora em torno de 2 horas.
Se você coloca... Isso só o trajeto Anchieta, não o trajeto Anchieta Imigrantes, não só o trajeto total. Se você coloca isso ao longo de uma semana, ao longo de um ano, para o pai de família, para a mãe de família ou para o estudante que pega esse fretado e desce, ele tem um prejuízo na sua qualidade de vida gigantesco. Sim. A Anchieta oferece diversos riscos. A gente tem tombamentos de caminhões constantemente e um teve ontem, diga-se de passagem, que a Anchieta fechou. Então, é risco e os caminhões constantemente acabam colidindo com os ônibus. A gente está falando de ônibus de 40 pessoas, com um caminhão de toneladas do lado, oferece esse risco. As curvas, elas são acentuadas, oferece risco também. E é comprovado com estudos que tem condições sim desses ônibus descerem pela imigrantes. Diz o estudo que é referente na verdade, a alegação da Artesp dessa proibição é referente à inclinação, o declive da pista. Já comprovamos que tem outras pistas que trafegam ônibus com declives maiores. Aí eles alegam a parte dos freios. Só que esse estudo deles é de 2007. 2007 ou 2003, me fugiu agora a data. Mas já teve uma renovação tecnológica, inclusive com os freios ABS. E o nosso projeto ele contempla que antes do ônibus receber essa permissão de descer pela imigrantes, ele vai ter que ter uma análise técnica na parte de frenagem. Sim, lógico. Então ele vai ter análise técnica, que pode ser anual, isso quem vai definir vai ser a Artesp, e ele vai receber o seu selo, a sua tag, a sua identificação no posto da polícia, isso logicamente a Artesp ela vai acabar coordenando isso, não quis entrar nessa seara, mas eles vão acabar coordenando e é viável. Tem vários estudos que o comprovam e vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a parte de segurança, vai melhorar, numa maneira geral, para a população que constantemente mora na Baixada, tem que subir para São Paulo para trabalhar, para estudar e retorna todo dia. Agora, deputado, outro projeto seu de lei aqui na casa é o botão de socorro, né, para as mulheres em situação de perigo. Como funciona esse projeto na situação de violência, qual? Violência doméstica ou violência em geral? Esse projeto, copiamos do Piauí, ele é um aplicativo que ele funciona da seguinte forma. As mulheres que já têm abriram uma ocorrência, que já tem uma medida protetiva contra algum cônjuge ou algum ex-cônjuge, enfim, com qualquer pessoa em referente à violência doméstica, ela vai receber um login desse aplicativo. Esse aplicativo é fácil. Ao ser aberto, ela pressionou o botão por 5 segundos do aplicativo, automaticamente ele vai lançar uma mensagem para o Copom, onde o policial já vai ver o histórico. Tem a ficha inteira. Exatamente, de ocorrência, muitas das vezes, inclusive a foto da pessoa, do possível agressor, e vai dar na triangulação o GPS de onde essa pessoa está. Então, por que só as pessoas que têm essa medida protetiva? Para evitar trotes. Sim. A gente tem que ter eficiência e tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala, que a gente não pode, muitas das vezes, deslocar efetivos sem a real necessidade e um aplicativo abriria para trotes. Agora, com quem tem já esse cadastro, com quem tem essa medida protetiva, se preocupa com isso, é primordial. Porque se ela fizer algum trote, ela vai ser excluída. E ela vai estar colocando sua vida em risco. E automaticamente o policial ele vai poder abordar, já vai saber o que está acontecendo e automaticamente não vai ficar, infelizmente, de muitas resoluções de ações, nesse caso, que é quando o policial chega em loco no problema, o marido ameaça a vítima não quer prestar queixa, ambos voltam para cá. Então ele já vai saber o que vai acontecer, ele já vai indagar o possível agressor e já vai levar ele detido se for o caso. Legal, deputado. Um outro projeto aqui na casa é hospedágios bidirecionais. Explica para o telespectador da TV Alesp como funciona o que é um pedágio bidirecional também. É uma grande indústria de receber dinheiro, hospedagem, né? Todos sabem disso. E o que acontece em muitos casos, e acredito que o telespectador já pode ter passado por essa situação. Ao errar uma entrada, ao errar uma cidade, ele precisa fazer um retorno. E onde é esse retorno? Constantemente é depois do pedágio. Outro pedágio. Então você passa por um pedágio... Eu já passei por isso. Aí você, errei a entrada, vai ter que fazer o retorno e vai pagar o pedágio de novo. Então o objetivo dessa lei é nesse sentido. Com o erro, automaticamente quando você paga o pedágio, você recebe seu comprovante. No limite de 20 minutos, que é o suficiente para você fazer o retorno, e não é o suficiente para quem queira enganar o sistema, fazer alguma ação e voltar pela própria via.
então é o suficiente para você fazer esse retorno. E nessa transposição, você ser isento. Então, o primeiro você paga, no retorno, apresentando o comprovante de pagamento em 20 minutos, você tem isenção desse pedágio. Deputado, queria que o senhor fizesse as considerações finais, o que está por vir no seu mandato aí nos próximos meses, o que o senhor pensa, e quero agradecê-lo pela participação também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, explicar um pouco quais são nossas ações, nossos valores, nossa linha de pensamento. Tem outros projetos que entramos. O que podem esperar de mim é um jovem, um militar, fiel aos seus valores, aos seus princípios e sempre antenado com propostas de outros estados, de outros municípios, de outros países e de pessoas que queiram contribuir num mandato coletivo, numa participação geral. Tá certo. Muito obrigado, deputado. No programa Prestando Contas de hoje, eu recebi o deputado Tenente Coimbra do PSL. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube.